Dia das Mães. E logicamente Mother's a Day. palavra And of course, the é word para todos e para is elas. for all. Amém? Eu ouvi sobre uma mulher I heard que about a disse: woman that said, antes eu era casada e before I was tinha married, 3 teorias sobre I had criação 3 de theories filhos. about bringing up my children. Agora eu tenho 3 filhos Now I have e 3 não tenho children, mais teorias. and I don't have any more theories. Será que alguém pode se relacionar com Can isso? someone relate to that? 2 Timóteo capítulo 1, 2 verso Timothy chapter 5 1, ao verse verso 5 to 7. verse 7. Pastor Edson Pastor pede Edson, agradecimento a vocês thanks each and pelo every Dia one of Nacional you. de Oração. Foi uma National Day of bênção Prayer, it was a na blessing quinta-feira aqui. on Thursday here. Pastora saiu daqui tão animada que falou: Marcos, temos que fazer mais Pastor disso. Giselle left né? here so excited because she A Ellie said, we também need, compartilhou, falou: pastor, to foi do more muito of bom, this. nós temos que ter mais. Quando já Pastor pensou? Edson said it was very Cada good, 2 but we meses need nós more. fazemos uma reunião dessa. Imagine every 2 Vocês months aprovam? we do a service Vai like ser muito that. bom, não é verdade? Que glória. Amém. O Edson gostou tanto do palácio que ficou lá no palácio, lá quase que não chega aqui. Pastor Edson liked it so much over there where he Vamos lá. was that he almost didn't make it here. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, e qual habitou primeiramente em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Eu estou certo que também habita em ti. Por esta razão, te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Pai, abençoa, Senhor, o Lord, bless meditar na tua palavra. us as we Seja bênção para analyze your cada vida word. aqui que entrou, Let it be a blessing for every life here, principalmente Senhor, para essas pessoas que nós chamamos mães. especially for these people, que elas Lord, sejam and these abençoadas fellow nesse dia, sisters that we no call nome mothers, de in the name of Jesus. Jesus. Por que Deus criou as mães? Why did God create mothers? Respostas que foram dadas pelo um grupo de colégio de These crianças do are a ensino question that was fundamental. asked to various school groups, Elas responderam as seguintes perguntas: and they o answered, que a mãe precisa saber sobre o pai what does the antes mother need se to know case com from ele? the father before A primeira married them. resposta foi: ele precisa saber o seu último nome. No, they need the Segundo, last name. Ela tem que saber o seu passado. They need to know their Se ele é um past. bandido ou se ele fica bêbado tomando cerveja. You know, if he's drunk or if he's a thief. Terceiro, se ele faz pelo menos $800 mil por ano. If he does at least $800,000 a year. Se ele disse não às drogas e sim ao trabalho. If he says no to drugs and yes to work. Essas foram as respostas das These are crianças. some of the answers the kids. Aí perguntaram com eles, qual a diferença they entre asked them, mães e pais? What's the difference between mom and O dad? primeiro respondeu The que first one mães answered, trabalham no trabalho em casa e os pais Mom trabalham no works trabalho do trabalho. At work and home, and the other one works at the work at work. Mães sabem como falar com os professores sem Mothers know how to assustá-los. talk to the teachers without scaring them. Pais são mais altos, mais fortes. Fathers are stronger and Mas as taller. mães é que têm o poder real. But the moms É are the ones quem with the você real tem que power. perguntar se pode dormir na casa dos It's amigos. who you actually have to ask whether or not you can have a sleepover. Mamãe tem magia. Elas fazem você sentir curado sem remédio. Mom can heal you without medicine. O que seria necessário para tornar a What sua would be mãe needed perfeita? to make your mom perfect? A primeira pergunta The foi, first, a primeira the first resposta. answer was, No interior, ela já está perfeita. she's already Do perfect. lado de fora, eu acho que algum tipo de cirurgia plástica. Outside, I think some plastic surgery, she would like that. O segundo foi direto, dieta. The other one said diet. E quem sabe talvez o cabelo dela? Her hair, one said. Aí perguntaram, por que Deus fez as mães? They asked, why did God A create primeira, moms? ela é a única que sabe other onde que one. fica a fita adesiva. She's the only one that knows where the tape is. A outra the criança masking respondeu, principalmente para limpar a casa. tape. The other one, oh, she knows how to clean the house well. Terceiro, Third, para nos ajudar a sair de lá quando estamos para nascer. to help put us out when we're about to be born. Por que Deus fez as mães? Why did God create moms? Aqui está uma resposta que eu comecei a formular, que raramente as pessoas consideram. You know, it's an answer that Deus that fez as really mães people consider. para serem líderes, God made mothers to be leaders, para liderar. to lead. Talvez essa manhã, talvez algumas Perhaps
de vocês estarão olhando pelo seu retrovisor, Some of you are going to be looking at your talvez rearview olhando mirror, que você não teve uma mãe que pudesse investir. Mas você agora pode também olhar para frente and you e think saber que você tem em quem investir. that perhaps you didn't have a mom that A could invest in liderança, you. ela é You have- definida por uma única palavra, querido. Influência. This is Líderes influenciam. leaders, influence, Líderes Leaders influenciam. influence. Quando Paulo aqui quis aconselhar When Timóteo, Paul wanted to give ele lembra Timothy an de quem advice, influenciou a vida de Timóteo. he remembers who influenced Timothy's Eu, life. eu tenho descoberto, querido, que não existe I have idade found that there is no age para você ser influenciado. for you to be influenced. Fala, pastora. Está com frio? Da avó Eloide, a mãe Eunice. Hoje, Today, como anos de ministério de pastor, as this many years of eu ministry tenho of pastor, relacionamento desde os I have a pequenininhos relationship since I was very young, até pessoas mais experientes. and people that are more experienced. I have in my friendship E eu sempre community, encontro and I always find a mão de uma mulher, the hand of a woman que nós chamamos de mãe, that we call mom, aconselhando, lembrando, to advise, to acariciando, remind, direcionando, to care for, to zangando, direct, berrando. screaming E assim sometimes. vai. Therefore, Foi Abraão Lincoln quem disse: a mão que Abraham embala Lincoln o said berço that move o mundo. the hand that rocks Com certeza the não crib existe idade rules the world. para você mudar quem você ama. Certainly, Não existe tempo nem idade there is no time para nor você age investir for you to nas invest pessoas que você in the ama. people you love. Com certeza. Certainly, Agora, para que isso possa but acontecer, in order for this to happen, você somente precisa you first need trabalhar para isso. to work for that. Eu creio que a maior dificuldade hoje, I believe the biggest quando nós difficulty today, encontramos when we um find jovem, uma criança, a young um person esposo, a uma husband, esposa, or a wife uma pessoa person desgovernada, that's é ungoverned, falta de interesse it's e lack disposição of interest daqueles que amam on those who love de Him investir to pesado invest e heavily trabalhar duro. and work hard. Muitas das vezes o egoísmo e pensar Many em si times, mesmo nos selfishness leva a nos poupar, porque educar, Causes edificar, to choose transformar to uma be vida comfortable instead of custa- educating and custa taking the time bastante. and taking the Dá work that trabalho. it takes to educate. Paulo está life. lembrando o seu discípulo a se voltar para quem o formou e considerar aquilo que lhe foi ensinado. Timóteo, ele não era mais um Timothy, He garotinho, was no longer a young ele não man. era mais He um was no longer a adolescente. boy. Timóteo era um discípulo que estava agora com o encargo de liderar He uma now igreja, had to de lead a conduzir church. uma região. E no nosso texto aqui, a mãe que fala que a mãe de Timóteo And over é here it says, mencionada, Eunice. Não é dito said muita his coisa mother sobre is ela na mentioned, Bíblia, Eunice. mas It doesn't say a lot about algumas her, coisas nós podemos ver na vida dessa mulher. but something that we can Primeiramente, que o seu nome significa boa First, vitória. see that her name means Uma outra coisa que good nós victory. entendemos, está escrito lá em Atos, In capítulo Acts as well, 16, verso 1, chapter que ela 16, era verse 1, judia it says that she e o was seu a pai era Jew grego. and her father, Ou seja, and ela era his uma mulher father que is a conhecia Greek. as escrituras, She knew the temia Deus, scriptures, feared e o God. seu pai His era uma father pessoa que não tinha muita fé e was não a person conhecia that o was Deus not que sua faith-based esposa and didn't conhecia. know the God that his Disse wife que did. ela passou tempos ensinando as So that she sagradas spent escrituras para time Timóteo. Teaching Eu considero the que sacred talvez a casa scriptures to ali de Timothy Eunice era think tipo her um house mini seminário, was a small seminar onde ali as escrituras eram where abertas there the e era scriptures were impresso no opened coração do pequeno Timóteo. and it was taught to young Provavelmente Timothy. ela foi convertida ao cristianismo durante uma das viagens de Paulo a Listra. You know, maybe she was converted to Ali foi onde Christianity. que a cidade onde que When Paulo Paul foi came over apedrejado to e quase visit, considerado morto. That was the city where Quando he was Timóteo stoned ali and fala, almost considered quando dead. Eu penso nisso e eu creio nisso, que Timóteo, quando falou de sua Timothy, mãe, when he speaks of his ele mother, deveria ter falado assim: essa é a minha mãe. he probably said, "This is my mother." Tadinha, ela está tossindo, vai colocar uma bala, vai engasgar com a bala. Gente, eu nunca vi, eu já estou o quê? Já vai fazer 12 meses que eu estou com tosse, né?
É terrível. I've had a Misericórdia. cough for now over 2 Não months and it's precisa de hard. balinha. Mas eu creio que ela falava assim, essa é a minha mãe. This is my mother. Eu creio que provavelmente, se Guto e Azaf tiver de I falar believe da if mãe Guru dele, or vai falar Zafi com went to orgulho, talk about their mom, they're going to speak with pride. por todo o investimento que ela fez. With all the investment E time você she pode took investir with ainda na them. vida do teu filho. And you perhaps your children Eu are estava an dando uma age palavra where quinta-feira investment no still rádio lá no at Brasil. hand. Toda quinta-feira, vocês sabem, eu tenho esse programa lá. Every Thursday I speak to a E radio era uma program in homenagem ao Dia Brazil, das Mães. and they did a Mother's Day E eu então special. estava falando sobre as mães. And I was talking E about eu comecei a mothers, falar sobre um outro tipo de mãe. and I began to speak about a different type of mother, Aquela que é professora. the one that's a teacher, Aquela mãe que muitas das vezes é uma médica. the one that's a doctor, Aquela pastora que era uma mãe. the pastor who was Eu a me lembro mother. quando nós fomos consagrados a I pastores, remember uma when das we were palavras consecrated pastors. que nós recebemos é que nós teríamos A filhos que não word that we foram gerados received no is that we would ventre da have Gizélia, children that mas gerados were pelo not sacrifício born de Cristo na cruz do Calvário. from my wife's womb, but born out of the sacrifice muitos of de the Christ in the vocês cross. Que são mães de filhos que não foram gerados, And many of you there are mas que children desempenham o papel de mãe. mothers who perhaps Vocês didn't dão give birth destino, to you, vocês influenciam. but they taught E you diz as a aqui mother. que Eunice era uma mãe que tinha It uma says here, experiência com Eunice, Deus. she was a mother Ela era that had an salva, experience with God. Porque She a Bíblia was diz que ela saved. tinha uma fé The Bible não says she had a fingida. faith that was Ela not tinha uma fé autêntica, uma palavra make-believe sincera. faith. It was a Então sincere isso me faith. dá uma ideia So de this gives me an autenticidade idea daquilo of que ela vivia. authenticity of what she lived. Ou seja, ela tinha uma Meaning, conduta sem hipocrisia, She was no hypocrite. ela tinha uma She conduta conducted sem herself pretensão, well. ela vivia aquilo She que ela lived cria e what she aquilo que ela believed pregava. and what she preached. Ela realmente era She a truly Eunice was que tinha temor a Eunice, Deus who feared e que God tinha uma fé que não era fingida. and who had a faith Ela that was havia not aceitado o make-believe. Cristo. E esse aceitar o Cristo She had fez accepted toda a Christ, diferença and na vida accepting dela. Christ made a big Qual a difference in her diferença life. que faz na vida de uma pessoa What is que the difference aceita that it makes in Cristo? someone's life A primeira that coisa que ela accepts tem Christ? The é first thing they have uma visão real do que is é o a pecado. truthful vision of what sin Romanos is. 3:23 diz que todos nós 3:23 pecamos says that we all e sinned destituídos nós estamos da graça de Deus. and falling short of God's grace. Então, que a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos arrepender So do the Bible pecado. teaches us we need to repent Aquela of mulher sin. entendeu que ela That precisava woman se arrepender do understood she pecado needed to repent from sin porque a fé dela era viva. because her faith Jesus was fala, living. se nós não nos Jesus arrependermos, says if we do not de repent, igual modo, nós vamos perecer. Leia na sua Bíblia, Lucas we capítulo will 3, perish verso if 3. we do not repent. E ainda diz mais, And it says que a única forma de nós resolvermos o the only problema way do for nosso us to pecado resolve the problem está lá of em João sin capítulo 1, is in verso John 12. chapter 1 É verse receber a 12. Jesus Cristo como Senhor e Is to Salvador. receive Jesus Christ as Diz the lá a Lord and palavra, a Savior. todos quantos o receberam, And the word says to all of deu-lhes those who o poder de received, se God tornarem gave them the filhos de power to Deus, be children a of God saber, and to os know que creem no seu nome. those who believe in His name. Às vezes nós ouvimos aí, todos são filhos de Deus. We Todos hear são sometimes, criaturas de all are Deus. creatures of God, all Mas are a children of todos, God. isso que foi Jesus que falou, a todos quantos o receberam. É o que diz a palavra de The Word of Deus. God says, all who E Eunice received entendeu and isso. accepted Jesus. E And Eunice knew provavelmente that. Lloyd, mãe de Eunice, entendeu isso. Timóteo, todos os dias da sua vida, tinha sido Timothy, all the moldado days por of his essa life avó had been e por molded essa mãe by querida. this mother and this grandmother. Elas retinham a palavra de Deus. Elas viviam a palavra They de Deus. lived the Word of God. Elas não decepcionavam They were a not Timóteo. Disappointed with Mas elas Timothy, viviam uma but they fé lived sincera a sincere faith que era transmitida a that was ele. transmitted to him. Paulo também lembra a Timóteo Paul reminds que dentro Timothy dele havia um dom that within him que there tinha was sido dado por a Deus. gift. Através da palavra de Deus, do Through the Word of relacionamento God, com through the Deus, relationship of que a God, criança aprende o the que é o child poder do learns Espírito Santo, that they have o the que é power o of the Holy poder Spirit. do amor, What is the power o que of é o love? poder do What is the power autocontrole. of self-control? E isso é And this gerado, is segundo as palavras generated de according Timóteo, to the word para of Timóteo, Timothy pela sua mãe e pelo that was given exemplo to da him sua by avó. his mother and the example of his Pense por um mother. momento, querido. Now think for a moment. O que nós podemos aprender com nossas What próprias can we learn Eu aprendi muito com a minha mãe. with our E mothers? na I learned quinta-feira eu much pude with my falar no mother. rádio. And on Thursday I spoke in the A minha radio. mãe era trabalho. My o nome mother, dela era her trabalho. name was work. Ela lutava para nos She educar. fought Ela hard to lutava junto com educate meu pai, us, colocar o pão. to bring the Havia bread to our não table. abundância, There mas was no havia fartura abundance, na nossa casa. but there was plenty.
Me lembro do meu pai I e remember my ela, father and her nas noites frias, on cold e era nights, muito frio o and lugar que very eu morava. cold, the place where I lived. Ele trazia umas folhas de papel que era jogada fora na empresa. He would bring A minha mãe pegava um ferro quente, passava these thick aquelas, papers, almost like aquelas, cardboard. aqueles And my eh, mother would take papéis the iron e and colocava she entre os would nossos iron that, and they cobertores would put it in para que nós between pudéssemos estar our aquecidos. covers so that we would be warm. Quantas vezes, querido? Many Até times. meia-noite. Eu vou chorar também, para, Luci. Para. I'm gonna cry too. Até meia-noite. Ela estava lá batendo máquina. A máquina não era elétrica, And não. even midnight, she was É aquela there. máquina de pé. You know, those old E de vez em quando, essa última vez que eu stitching estive lá, ela fala, machines, sewing Marquinhos, machines, eu lembro de você, pequenininho. working that. Você com seus brinquedinhos, sentado do meu She lado. said to me, eu I batendo remember máquina, me e você às sewing. vezes She told me the ficava other day, ali you're até playing with ele your dormir. with your little toys, and I was Eu there. via minha mãe trabalhar. I saw my mother work, Eu pude transferir isso para os meus filhos. and I transferred that to my children. Nós formamos dois homens com We caráter. were able to make two Porque eu men tive with exemplo. character Eu that we tive can use as modelo. example. Quantas vezes eu vejo Many Gisele, times I see my wife antes de dormir, eu nunca vi essa mulher before sleeping. deixar de ler a Bíblia. I never saw her not read the Bible. Eu tenho certeza que eles sabem disso. I'm certain they know Eu that. tenho certeza que isso vai ser exemplo para eles. I querido. know this will be example to them. Sabe o que os nossos filhos vão ser? You know what our O que children nós will be? formamos, What we make them, o que nós investimos, what we invest, o que nós nos damos. what we give them. Paulo lembra Timóteo que elas fizeram isso, fazendo conhecido a ele as santas escrituras. Timothy Segunda had a Timóteo, mother that capítulo made the 3, scriptures verso known to 15. him. Mães, tome nota. Avós, tome nota. They are a voice, Escritura é ferramenta poderosa de Deus a voice para that use the influenciar a scriptures, vida the de uma powerful criança tool that God gave us to para o teach bem. him. It does well. Pais e avós, é vocês Be que fazem o ensino The da criança. voice, because you teach your Quão child. poderoso que é isso, querido. que eu This tô is falando. powerful stuff. O ensinamento das escrituras. Teaching the vida dos scriptures nossos in the filhos. life of our children. Observe o que Paulo fala. Know what Olha Paul o que ele says. diz. Look what he Mais uma says. vez aqui. One more time here. Coloca esse texto, Azar. Zach, put up this text, Timóteo please. 3, 12 2 a Timothy 15. 3 to 15, 12 to 15. Quero que vocês acompanhem. Na verdade, todos os In que truth, querem viver I tell you piamente that em all Cristo those who want to Jesus live in Christ Jesus, padecerão perseguições. they will be Mas os persecuted. homens maus e But evil men and impostores impostors irão de mal a pior. will go from evil to worse. Papai ensinou quando alguém fala, a gente fica quieto, né? Você não pode falar junto, né? Faz assim, ó. Aí ele acorda. Quem deu essa risada tão gostosa? Foi Josiane, tinha que ser Josi. Não, eu ensinei isso lá em Barra do Piraí, gente, foi um barato. E pior que taught os this in pastores Barra do adoraram, Piraí. né? Eles Everyone falaram que loved todos it. eles estão aplicando isso. They're Lá no applying Brasil, that in gente, o que o Brazil. pessoal anda, o que o pessoal fala, misericórdia. People talk, people Aí eu walk. usei essa estratégia. So I did that Porque meu strategy. pai me ensinou. So my Quando father taught alguém me fala, a gente tem que ficar quieto. that when somebody É speaks, you falta need de to be educação quiet. falar junto. It's Aí quando it's, alguém falava dentro da igreja, eu it's ficava not quieto. polite. Gente, os últimos So when cultos foram uma someone beleza. spoke, I would just be Ninguém quiet. falava They said they dentro used da this. igreja. They said that they used this strategy and it A gente worked great. chega lá. We get Olha there. lá. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando. But the imposters enganados. go from evil to Verso worse, 14. deceiving. Tu, porém, But you, permanece Remain naquilo que aprendeste, in what you have learned de que foste inteirado, and how you were sabendo taught, de quem o tens aprendido, knowing who you have learned e que from. desde a infância And since a young sabe as age, sagradas letras, you que know the podem sacred fazer-te o quê? letters that can Sábio para a make you salvação wise for pela fé salvation que by há the faith em that is in Cristo Jesus Jesus, Christ. querido. Como que é importante How important it para a is, vida dos nossos filhos, the lives of our children, netos, o aprendizado das escrituras, querido. grandchildren, learning the Ouça essas scriptures. palavras Hear these words. bem familiares das escrituras, né? Vamos tentar colocar aqui dentro de um contexto dos pais ensinando os filhos e netos. O que Let's Paulo put está this. dizendo? What is Paul basically É saying? importante que os nossos filhos It's important e that our os nossos children netos and our grandchildren aprendam as escrituras will learn the com scriptures seus pais with e their com seus parents avós. and grandparents. Diz que toda a escritura é inspirada Says por that every Deus. scripture Diz que ela é is útil para inspired quê? by God Ensino, repreensão,
correção good for e teaching, educação na education, justiça, educating in the para righteousness que of o homem de God, Deus seja o quê? so that the man of Perfeito God may e be perfect perfeitamente and habilitado para perfectly toda boa capable obra. for all good works. 2 Timóteo 3, 2 12, Timothy 17. 3, 12, 17. Mães, Mothers, vocês querem que seus filhos e filhas you want your sons and sobrevivam lá daughters fora, to nessa survive selva? outside in this jungle? Ensine as escrituras. Teach the scriptures. Seja padrão da palavra de Deus para eles. Be a role model of Vamos the Word abrir of God. mão da nossa vida egoísta, Let go of de our selfish centralizar lives. o meu tempo, minha hora, minha televisão, meu Of esporte, saying, oh, it's my minha sport, vida, my time, meu my life, divertimento, my time, minha hora. my fun time, my time. e vamos dividir o nosso tempo, And let's share a time, fazendo diferença na vida dos nossos making a filhos. difference in the lives of our children, Ensinar a palavra de Deus. teaching the Word of God. Não vamos deixá-lo para o professor da escolinha Let's not allow fazer o trabalho que nós temos que fazer. the teacher in the Sunday Avós, school quantos são avós aqui? to do the work we should do. How many of you are grandparents? Vamos estar preocupados. Let's be worried. Vamos estar Let's be, preocupados com os perigos let's que o see mundo tem to it that the e assim já dangers está that the profetizando world lá. brings. People are prophesying for me. A verdade é que a gente está cheio de neto aqui, né? We're É filled with incrível como que os grandchildren filhos de here. vocês se tornam nossos netos, né? Então, vamos fazer com que os nossos netos recebam da nossa influência. Vamos ser modelo para eles. Será Let's que be o role culpado models do to them. destino ou o futuro dos nossos filhos vai se depender de um professor de escola dominical? You know, if Vai it's depender gonna, da igreja? let's not make it depend on the E se a church or igreja depend on the falhar? school. What if the church should fail? Qual vai ser o futuro dos seus filhos? And what's going to be the future? Me lembro uma Of the pessoa children. aqui, um pastor na nossa cidade, já falei isso algumas vezes aqui. Ele voltou à cidade depois de muitos anos. E na I said the igreja que ele story here servia, era o before. He costume went back to a city. pela A man manhã went uma back to a palavra city, para a igreja e à noite uma palavra evangelística. and he was going to bring a word E to ele the, chegou to lá the e church, and at night an noite que ele foi evangelistic convidado word. para And at pregar, the night that he went to preach, E ele morreu esses tempos agora, aqui em Marlborough. E ele deu uma palavra and he gave a word, evangelística word para a igreja à for the noite, church at night. não uma palavra evangelística. E um dos diáconos mais antigos da igreja chegou And para one of ele na hora do the cumprimento deacons na that had been porta. the longest came to him and said, Pastor, Há 15 anos eu tento trazer o meu vizinho à for igreja. 15 years I've been eu trying não to bring my consigo. neighbor, and I couldn't. E hoje o que eu And consegui, today that I was able o to, Senhor não deu uma palavra you didn't give a evangelística. word that's Se evangelistic. ele morrer e for para o If you inferno, die and go to o hell, Senhor é o culpado. it's your fault. O pastor, com muita habilidade, muito carinho, falou, meu irmão Luiz, And he said, deixa my eu te falar brother, uma coisa. let me tell you something. Se em 15 anos, If in 15 years, se em 15 anos 15 years, você não conseguiu influenciar o teu amigo, you did not como eu influence your conseguiria friend, fazê-lo numa noite? how could I do it in one night if you didn't É do it in você que 15 years? convive com seus filhos, querido. Vamos usar a palavra de Deus para ensinar, para Let's use the repreender. word of God to teach. Não é ensinar porque eu sou autoridade sobre eles, não. É ensiná-los porque eu It's quero not to fazer um teach because I'm an depósito authority, but because I want to deposit da palavra de Deus na vida the word deles. of God in their lives E ensiná-los a manter and teach them um relacionamento how to keep correto com a Deus. correct relationship. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E Teach the quando child how she crescer, should walk, and when they grow, jamais se desviará dele. and they will never. Talvez Go você away olhe para from você e fale, pastor, eu não tive tempo de fazer. Hoje, a partir de hoje, você tem. Pastor, eu não pude investir nos meus filhos. Você vai poder investir nos seus Father, netos. Pastor, I couldn't invest in my children. You will Você be vai able poder to investir na vida de alguém, querido. invest in someone's life. Olha aqui que Paulo fala, que a formação Look de what Paul says. justiça, The form ela vem pela palavra de Deus. that the form Nunca of a vivemos righteous um one tempo comes through the word onde of que essa God. palavra justiça foi tão banalizada. We've never lived a time where the word righteous is so Pessoas com autoridade, quebrando dis- princípios de it's justiça. so twisted. E ainda acham que estão certos por causa dos seus Many projetos. think wrongly and they still think Querem they're se right. justificar. They want to be justified. Formação por justiça, ela não é transmitida por conjecturas, querido, mas pela palavra. Righteousness Não é is dando not made beijinho no only seu by filho que by você a vai little formar ele kiss um homem in our justo. children Não, that você we're não going to vai make them into righteous formar men ele and women. em amor, acariciando It's ele, not não. only with love É that we ensinando form a them into palavra de righteous men Deus. and women.
It's according to isso the você Word of God. precisa That's aprender a why palavra you de need Deus. to learn the Por Word of isso essa God. igreja tem a That's why the oportunidade church here de te has an ensinar a palavra de opportunity to Deus. teach the Word of God. Mas muitas vezes não querem. Família é a escola Family básica de Deus, is the querido, basic para school instruir a criança. to mundo que instruct ela the vai viver. child in how they're going to live. O verso 8 de novo diz aqui: Verse ouça, 8 filho says, meu, a instrução do teu pai, Hear the instruction e of não your deixe father, o ensino da sua mãe. and do not forsake the Você teaching of também, your pai, é um mother. instrutor, a mãe é uma professora, The mother is an portanto, a instructor, the família, mother is a ela é uma teacher, escola. and the family becomes a school. Volta o texto para mim, Azar. Zaf, going back to De the Timóteo, text, 2 Timóteo 3, 14 2 e Timothy 15. 3:14, please. Olha como Paulo fala. Look what Paul says. Você, Timóteo, You permanece no que você remain aprendeu. in what you learned. Permanece naquilo que você foi inteirado, que você tomou conhecimento. Remain in what you E have tem known the outra. knowledge of. Sabendo que aquilo que os teus pais te deram Knowing what é your mais parents gave forte you do que aquilo que o is mundo stronger pode than te what dar. the world can give you. E desde a infância, And você since sabe as sagradas childhood, letras. you Ou seja, know the sinaliza sacred o quê? letters. Que alguma coisa So foi you know investida that na vida something was daquela invested criança. in the life of that child. Pode te fazer sábio. And it will para make you salvação. wise for salvation. Sabe por que muitas pessoas não se importam muito You com a know why many salvação? people don't care about salvation? Dino, hoje você está falando. Está animado hoje, hein? O Dino chegou para mim, gente, e falou assim: pastor, Gino came to me and said, eu tenho uma Pastor, viagem, I dia have 27 para fazer. A Débora perguntou: quem sou que I libera have a não trip pra- on the 27th that I need to do. Deborah said, okay, can I? Vou passear com o Murilo e tal. Eu falei: mas quem disse que eu liberei o I Murilo? said, but I didn't give Murilo the Agora o okay. Murilo está com um problema, né? Now Murilo has Porque a o Murilo que problem. ia levar o Dino, 'Cause né? Murilo was going to take Gino. Agora Us ele está too, no Pastor. sal, né? Eu tô achando que o Marconi e a Josiane vão sozinhos, né? I think Marconi and Josie are going to go alone. Eu não liberei eles também não, mas também eles nem me perguntaram, né? Então, They fazer didn't o quê, ask né? Mas o Murilo vem me perguntar, né? Murilo came to ask me. Tem mais um casal ali também, ó. Costa minha cabeça, não sabe quem é. Ah, não, sabe o que acontece? No, what Eles happens? vão investir nesse mês, eles vão They're vir gonna- na quarta-feira na oração, They're going to come Wednesday in vão prayer, no grupo de estudo, in para the poder home ficar liberado study, no and then they domingo. won't have to come on Sunday. And they're going to take Tony and I to minister throughout the whole trip to them. Gente, olha, eu não conheço alguém que gosta mais de viagem do que Lucy. I don't know anyone who likes to travel more Gente, rapaz, than Lucy. você tem que dar um basta nisso. Vamos voltando à palavra. Eu não posso dar oportunidade para vocês. He's going to Né? ask see if Guto can allow De Tony quem to que go. Timóteo aprende a palavra, querido? Who does Eu quero Timothy que learn vocês the vejam word aqui from? duas coisas. I want Em you to see primeiro two lugar, things. First, falei que a Marina quer terminar 15 para medir, Marina. Em primeiro lugar, Paulo está falando aqui no verso Paul is 14, saying quando ele here diz: on chapter 4, você sabe quem foi que 14. te ensinou. Ele está falando da sua mãe, Eunice, he's talking about his e mother Lois, Eunice sua avó, querido. and his grandmother. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós When we look at the encontramos word of algumas God, pistas de que eles estão falando dela. We know that they're Desde a talking about them. infância. Ele fala sobre os nomes dela. Ele fala da fé não talks about the fingida faith que elas tinham. That they had. Elas realmente viviam uma fé They truly autêntica. lived an authentic Você viu faith. que a gente tem padrões morais lindos, mas só temos os padrões. Many of us, we have Nós A temos lot of ideias lindas para os good outros, ideas, mas os nossos filhos não querem ver as nossas ideias, but many of our children don't follow querem ver or agree with a our escritura ideas. que pode transformá-los. But we need to Diz que o instill povo in de them Deus the scriptures that perece can transform por them. lhes faltar o conhecimento The word da says the palavra de people of Deus. God perish because they poder lack the de knowledge of the Deus. word of God and the power of God. É tempo da gente mudar todo esse Times for us to contexto change this e trazer a palavra de Deus para and dentro da bring nossa the casa. word of God E inside fazer our com que a homes. palavra de Deus Cause that the verdadeiramente word of faça a God diferença. will make a difference. Então, Timóteo, So ele é Timothy, produto de uma He casa. is a product of Imagina, a com uma house mãe crente e um pai with a Christian incrédulo. mom and an unbelieving father. Mas a fé daquela mulher But the faith of that fez woman diferença na vida made a dele. difference in his Tanto life. que Timóteo não fala, So much Paulo não fala a fé que that havia Paul no seu doesn't say pai. the Fala a fé que faith havia in na from your sua father. mãe. He says the faith from your Então, que mother. Caráter So é formado character pelas is escrituras. formed by the scriptures. E ele recomenda aqui, And he você que recommends recebeu uma direção do that seu you who pai, da receive the palavra, direction of your father, jovens que estão me ouvindo, young people who olha are o que ele hearing me, diz, look what he says. você
You Permaneça remain naquilo que você aprendeu. in what you learn. Não é a ideia do teu amiguinho, da tua amiguinha que It's not your molda o teu friends caráter. or of your É o friend. que It's teu not your pai, que idea of tua your mãe, friends que that te shape your ama, character. It's what your ainda father que and você your não mother goste who do que love eles you, falem. even if you don't like what they Mas é o que say. vai te dar vida. But it's what's going to give you É o que life. vai te dar futuro. It's what's going to give E you a você future. escolhe então o que, And que you você choose vai then ser. who you're going to be. O que Deus quer What God ou o que os wants teus amigos or what your querem. friends want. Você quer realmente que eles subam para o teu nível por aquilo que teus pais Do you colocaram want dentro de them to você? go up to their level Ou so você vai that they descer a can live by what baixaria your que eles parents vivem taught you? Or you para want to ser live by diferente deles their e level ser aceito no so that meio? you're no different than them and be accepted by them? Jovens, Young ouça o ones, que eu digo. listen to what I'm saying. Deus dá oportunidade para God vocês. gives you Céu opportunity. ou inferno. Hell O que, or que você heaven. quer escolher? What do you want to choose? Em outras palavras, querido, In other words, uma das maneiras e não meios que você tem de fortalecer a sua vida, mas a única maneira the one way de you você have to fortalecer a strengthen sua fé your faith é perseverar is persevering naquilo que as palavras de Deus in dizem. what the Word of God says. Tempos difíceis, Difficult tempos times, críticos, critical só podem times ser superados can only com a be palavra de Deus. overcome Nós não estamos to the Word caminhando of para God. tempos bons, nem aqui, nem no Brasil. I don't think times are going to get better, nor here nor in Brazil. Se você for ler todo o livro de Timóteo, If you read the book of você vê Timothy, que os dias serão you piores. see the ainda. days got worse. A única coisa que vai The te dar only thing that's going to esperança give you hope é a palavra de is Deus. the Word of God. A única coisa que vai poder The mudar only a thing that's vida going da to sua change casa, the dos life seus of your filhos, household and your é a children palavra que is você the vai Word that transmitir. you're going to preach. Então, se apegue à palavra de So Deus. grasp to the Word of Aprenda a God palavra de Deus and learn the Word of God. para que você possa ser bem-sucedido. Alguém pode trazer a Fabíola? Someone Ela can bring tá aqui. Fabiola and all the Então, kids. Não desista das escrituras. Olha, nós estamos dando a oportunidade, querido, a vocês, We're giving you the segunda, opportunity, terça, quinta, Monday, sexta, Tuesday, Wednesday, de Thursday, aprender a Friday, palavra de to Deus, learn the Word of God, de ser formado com a palavra de Deus, formed by the Word de of God, crescer com a palavra de to Deus. grow with the Word of O God. que é mais importante? What's the most O seu important? descanso, o seu business, Your business, your o rest, seu lazer, your fun, o seu distrair, your being distracted, ou você receber uma palavra or you receiving a que word pode dar destino à sua família. that can give destiny to your family. A decisão é pessoal. The decision is A personal. decisão é sua. Decision is yours. Agora, todas as suas escolhas Now may all vão estar your sendo acompanhadas dos olhos dos choices seus filhos. be followed by your Então, children. Considera nesse Dia das Mães So essa consider palavra. this Mother's Day, this Mães, word. avós, Mothers, jovens, grandparents, pais, grandmothers, palavra de Deus young é a ones, única the coisa que Word pode of God forjar o is nosso the caráter. only thing that can Então form our vamos nos character. lembrar da palavra que So nos foi let's ensinada, remember of the word de that was tudo taught que to nos foi us gerado, para que a gente possa andar e so ser that we may walk bem-sucedido. and be Em well nome de succeeded. Jesus. In the